Já estou de volta! Deixa eu falar pra você uma coisa. Você quer me ajudar a fazer o balanço geral? Quando eu digo me ajudar, é no sentido de trazer principalmente notícias boas. Por favor, me traz notícias boas. Essa cidade é tão grande. A cidade aqui de João Lisboa, Senador La Roque, Buritirana, Montes Altos, Edson Lobão, Ribamar Fiquene. Então faz o seguinte, traz aqui nessa câmera aqui. Você vai fazer o seguinte, você tá vendo esse número que tá aí, ó? Tá vendo? Anota aí. Anota aí. 991059341. Anota aí esse número. Você vai passar sugestão de pauta pra gente. Tem alguma coisa bacana, um projeto... Eu até usei um dia desse e vou reutilizar o projeto Batuque, do companheiro Naldo Belloni. Ele faz tão bacana esse projeto ali. Tem alguma coisa boa que você diz, rapaz, isso aqui dá uma matéria legal. Vou passar pro pessoal do Balanço Geral, da sua TV Nativa. Nós vamos lá. Tem algo que está te incomodando na tua rua? Tem alguma coisa, estourou aí um vazamento de água? Tem alguém aí que está fazendo alguma coisa que você entenda que isso prejudica a sociedade? Manda pra gente, que nós vamos até lá. Valdinei, eu já tenho as imagens aqui do que aconteceu. Nós vamos exibir aqui nesta tela, tá? Nessa tela do Balanço Geral, tá certo? É só você chamar o seguinte, 99105-9341. Eu disse 99105-9341. Sugestão de pauta. Encaminha pra gente aqui para o nosso balanço e a nossa coordenadora Cira vai organizar tudo e a gente vai até você. Tá combinado? Então tá bom. Vem pra cá. Incêndios. Muita gente continua fazendo limpeza de terrenos tocando fogo. Muita gente continua fazendo limpeza de cerca à margem da BR tocando fogo. Isso é crime. Isso é criminoso. Você está vendo aí na tela? Essa imagem aí é de celular que a gente fez. BR-010, povoado Bananal. Começo da noite. Última sexta-feira, quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Você vê que estava à noite e o pessoal toca fogo. Veja o tanto de fogo que tem aí. Essas luzes aqui no meio são os veículos vindo na BR-010. Isso é um perigo enorme, enorme, tá? Para as pessoas que têm que ir e vir. Se não pega fogo em carros, em motos, mas já é noite, reduz, né, a visibilidade da via em muito. E aí o risco é alto. Você vê aí o carro, vê aí com o farol, dá na câmera, você vê que isso aqui tudo é carro. Vem aí os carros, tem que passar porque tem fogo de um lado e do outro, muita fumaça. Muita fumaça. Isso reduz a visibilidade. Ainda temos a história de animais na pista, o que piora ainda mais. Aliás, eu vou chamar a atenção aí da rodoviária federal para aquele setor ali do Bananal. Tem ali aproximadamente uns 8 jumentos, machos e fêmeas, ali, que nós já tivemos recentemente uma morte em um cavalo, para cá do Bananal, já a Imperatriz, ali pertinho da barreira. Mas lá está tendo jumentos naquele setor, é muito perigoso. Sei lá se é prefeito, Polícia Rodoviária Federal, eu sei que o risco é alto para quem precisa ir e vir. E ainda falando de incêndios, teve inclusive uma carreta que pegou fogo, uma carreta que estava transportando madeira. Coloca na tela, Cristóvão, agora pra gente. Dados do 3º Batalhão de Bombeiros, sediado em Imperatriz, apontam que este ano os focos de incêndio no perímetro urbano e também nas rodovias que cortam a cidade estão um pouquinho acima do mesmo período do ano passado. Mas esta estatística, que aponta números um pouquinho maior, é considerada normal. O nosso trabalho nessa época do ano, né, que se iniciou aí desde o mês passado, ele deve se estender aí até outubro, talvez até meados de novembro, dependendo do clima aí da região. É um trabalho intenso, né? Nessa época do ano a gente já está providenciando o reforço das nossas escalas de serviço, através de escalas extras, tá? Convocando nosso pessoal para que dê maior atendimento a esses incêndios na área urbana e na circunscrição ali das BRs que cortam aqui a nossa cidade. A mais grave ocorrência dos últimos dias
se deu na BR-010. Foi quando o fogo consumiu, na tarde da última quinta-feira, uma carreta carregada de madeira na BR-010. Olha, ali a gente não tem ainda uma causa oficial, mas a gente suspeita, né? A gente tem essa suspeita que pode ter sido algum problema nos freios, nas rodas. Ela pode ter travado ali o sistema de freio. Isso é comum de acontecer em caminhões, ele acaba travando e com o atrito que ele vai girando, ele sofre um processo de aquecimento que chega a pegar fogo nos pneus. E dos pneus facilmente passa para a carroceria. A carga de madeira tão facilmente passou para aquela carga de madeira. E ali, depois que ele pega ali, não se tem o que fazer. É controlar o procedimento correto do motorista e livrar pelo menos o cavalinho, né, da carreta. E o Corpo Bombeiro fez o seu combate lá e como é bastante a carga é madeira, ela no final ela transforma em brasa, como se fosse ali um forno de carvão. É necessário que você utilize, né, uma pá carregadeira ou aquela máquina que for utilizada, que é para retirar aquela madeira e você ir fazendo o resfriamento e apagar aquele fogo. Porque quando ele fica concentrado, é difícil de você apagar. Então, ele foi um procedimento correto. Eu creio que a causa deva ter sido algum problema no sistema de freio, para passar lá para a carroceria. O laudo que vai apontar as causas deste incêndio ainda será trabalhado pelos técnicos que atenderam a ocorrência, seja dos bombeiros, como também de perícias outras. Meu amigo, isso aí foi uma loucura. Ficou totalmente destruída toda essa carreta aí. Tá? O cavalo, nada sofreu. O condutor conseguiu tirar o cavalo, nada sofreu. Foi uma loucura. Mas ninguém se feriu, estragou a carga, lógico, era madeira, os bombeiros trabalharam em tempo hábil, trabalharam muito bem e com tudo tranquilo. Falei na entrada da Vila Davi 2. Eu vou falar agora de censo agropecuário. Tinha 10 anos que ninguém atualizava esses dados. O IBGE atualizou, divulgou o resultado parcial e agora foi a vez do resultado final do censo agropecuário. Põe na tela para a gente conhecer os dados. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que revelam mudanças significativas no setor agropecuário do estado. Os dados foram coletados de outubro de 2017 a fevereiro de 2018 e, segundo o IBGE, ainda são preliminares. Hoje em dia você já tem esses dados hoje que vão estar sendo divulgados, são dados que é bom que se frise preliminares. Eles ainda podem sofrer devem provavelmente passar algumas pequenas correções, porque ainda estão havendo análises qualitativas dos mesmos. Segundo o levantamento, houve uma diminuição de 23% na quantidade de estabelecimentos agropecuários no Maranhão, que caiu de 287 mil em 2016 para 219 mil em 2017. Uma diminuição que já era percebida em anos anteriores. Os dados apontam que houve uma redução do número de estabelecimentos total aqui no Maranhão. Isso não ocorreu só no Maranhão, a nível de Brasil também ocorreu esse dado. Eu tenho um ranking ali, um gráfico, que demonstra isso a nível de Brasil e unidades da federação. Isso, a nível de unidade da federação, se a gente for comparar, tem estados que aumentou o número de estabelecimentos e teve estados, como o caso aqui também do Maranhão, que diminuiu. Falando da nossa realidade, não é uma surpresa. Por quê? Do censo agropecuário feito em meados da década de 80, para o censo agropecuário feito em meados da década de 90, já houve uma redução. E a partir daí, todos os censos subsequentes apontaram uma redução do número de estabelecimentos agropecuários aqui no Maranhão. Então, esse número divulgado hoje, ele não é, digamos, uma surpresa. Entre as variáveis apontadas com maior destaque pelo IBGE estão a utilização de terras, pessoal ocupado e o uso de máquinas, animais efetivos e a produção de animais. Dados considerados positivos pelo Instituto. Nós consideramos que foi bem positivo esse censo. E eu posso, de forma bem objetiva, elencar alguns fatores. Primeiro, nesse cenário de restrições orçamentárias que nós estamos vivenciando no Brasil, que é público e notório, se conseguiu fazer uma operação censitária de larga envergadura para cobrir todo o território nacional, todos os municípios, 5.570 municípios, foi executado o censo. Nós utilizamos da tecnologia
Então, o censo, ele conseguiu ser executado, mesmo nesse ambiente de restrições orçamentárias, executado com qualidade, com precisão, já que a gente tinha noção exata, em tempo real, de como estava o andamento da coleta. Os dados divulgados vão ficar agora disponíveis para produtores rurais e também gestores públicos para a implementação de projetos futuros e o desenvolvimento de ações no âmbito rural. Esses dados aqui que estão sendo divulgados vão ser os dados que vão servir para o decorrer da próxima década inteira, tanto para os produtores pensarem nos seus investimentos, para os gestores públicos trabalharem em cima de políticas públicas, seja a nível federal, estadual ou municipal. Muito bem, os dados estão aí e esses dados vão servir para que a política pública e também as ações do setor privado possam ser voltados mediante a esses dados que foram exibidos e que foram entregues pelo IBGE. Que política pública é essa? Política para o setor da bacia leiteira. Onde está faltando? Onde deve ser aplicado? De que forma? Os dados é quem vão trazer os subsídios para que seja implantada essa política. A questão do agronegócio. Onde os bancos vão investir? Em que setor do mercado do agronegócio? Esses dados do IBGE servem para isso. Então, todo o trabalho, a questão da agricultura familiar, a agricultura familiar mesmo, vai se saber aonde se produz mais, o que se produz, para onde está se mandando isso, qual é o mercado. Tudo isso para o setor público e privado, esses dados dão subsídios a partir dos dados do IBGE que estão agora atualizados, até março deste ano. Então, é realmente algo que é sensacional. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala para você de mais ações, de mais detalhes, porque o Balanço Geral não acabou. Eu volto já já com muito mais informações aqui na nossa tela do Balanço Geral Maranhão. Depois do intervalo. Me aguarde. Eu volto já já. É só o tempo do copo d'água.